Cruella de Vil é uma das vilãs mais terríveis da Disney e que pra mim não tem perdão por querer machucar uma das criaturinhas mais inocentes da Terra, que são os cachorrinhos. Ela, aquela diabólica. Então hoje nós temos a verdadeira história oficial, onde a gente vai descobrir por que a Cruella ficou desse jeito, com um novo livro oficial da Disney, da Serena Valentino, da coleção de verdadeiras histórias. Onde estão? Onde estão? Então bora descobrir de uma vez por todas a origem da Cruella. Oi pessoas e dálmatas, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao de Made a essa origem da Cruella. Antes da gente começar, não esqueça do seu like, todo vídeo dá um mega trabalho pra fazer. Eu que roteirizo, eu que gravo, eu que edito. Então deixa aí seu like pra me dar apoio e valorizar o meu trabalho. E também, se você quer aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhum dos futuros vídeos aqui do canal. E a nossa pergunta de hoje é: você perdoaria a Cruella? Me conta aqui nos comentários e bora descobrir a origem dela e ver assim se essa vilã merece o nosso perdão e se a maldade dela tem uma justificativa. Você, cachorro, venha cá. Bom, a terrível Cruella Cruel ficou conhecida por todas as suas maldades em 101 Dálmatas. Mas assim, por que será que ela ficou desse jeito? Por que será que ela odeia os cachorrinhos, principalmente dálmatas, e por que ela é tão malvada com eles? Hoje então a gente vai enfim entender isso tudo, graças ao novo livro da Serena Valentino, que é um livro oficial da Disney que conta pra gente a história dos vilões, e dessa vez a nossa protagonista é a Cruella. Assim, eu sei que eu já fiz uma verdadeira história da Cruella pra vocês, mas aquela história eu tirei de Once Upon a Time, que também é uma série oficial da Disney, mas tem a sua própria versão de origem dos vilões. Já a nossa história de hoje é do livro da coleção de verdadeiras histórias oficiais da Disney, que completa nosso vídeo anterior da história das Irmãs Esquisitas. Então, gente, bora descobrir por que a Cruella ficou tão malvada desse jeito. Toda essa história começa quando Cruella tinha 11 anos e morava na mansão da família dela, a família de Vil. A Cruella morava com o pai e a mãe numa casa enorme, extravagante, na área mais nobre e rica de Londres, na Inglaterra. Isso porque o seu pai era o rico Lord de Vil. Toda a maldade da Cruella começa logo na infância, porque desde pequena ela se mostra bem preconceituosa com a galera mais pobre de Londres. Ela comenta que ela nem considerava ele gente. Olha só que nojenta essa Cruella. Mal começamos, eu já tô assim, com ódio. Continuando, a parte favorita do dia da Cruella era passar as tardes com sua mãe, que amava roupas chiques e era uma mulher muito glamurosa. O que mais encantava Cruella eram os enormes casacos de pele que a mãe usava e ela mal esperava por um dia ter o seu próprio. Porém, a mãe da Cruella era uma mulher muito exigente que cobrava muito de sua filha e também ela tinha agenda muito cheia, o que impedia ela de passar muito tempo com a Cruella, o que assim marcou muito a infância da pequena Cruelinha. Olha, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E adivinha só quem que foi a outra pessoa que marcou a infância de Cruella? A Anitta. Nossa, gente, falando assim, parece até que é a Anitta cantora. Mas não, é a Anitta, protagonista de 101 Dálmatas e a dona da cadelinha dálmata perdida. Essa Anitta, e não a cantora. Anitta, meu bem! Como vai, Cruella? Pois bem, o fato curioso é que a Cruella e a Anitta se conhecem desde a infância e são e eram melhores amigas. Tua adorada amiga de escola, Cruella Cruel. E acredite se quiser, a Cruella amava a Anitta. Sim, gente, Cruella já amou alguém. Na verdade, ela já amou duas pessoas. Já a gente segue nesse rumo da história. Cruella e Anitta se conheciam desde sempre, já que Anitta era afilhada de um dos melhores amigos do pai da Cruella lá na Câmara dos Lordes. Assim, gente, é bizarro demais saber que a Cruella e a Anitta têm exatamente a mesma idade. O que o cigarro e a maldade não faz com uma pessoa, hein? Jovens, não fumem. Voltando sobre a Anitta, um fato que eu acho importante contar pra vocês, que é inédito, que a gente não vê lá na animação, é que ela morava com o Lord Snotton, que era tutor e padrinho dela. Porém, como ela não era filha do Lorde, a Anitta ela não era tipo uma lady, uma dama, assim, alguém que tinha algum título
de nobreza, sei lá. E ela também não tinha nenhuma fortuna, ao contrário de Cruella, que era uma lady super ricaça. Sim, filha de Lorde, super mimadíssima. Mas a Cruella amava sua melhor amiga e apesar de ser babaquíssima, ela não se importava da Anitta não ser uma lady, nem dela não ter riqueza. Outra coisa que Cruella amava na sua infância, além de sua melhor amiga Anitta, era ouvir histórias do seu livro de contos de fadas. E esse livro conta todas aquelas outras verdadeiras histórias que a gente já viu nos outros livros. Toda a história das 3 irmãs esquisitas, da Malévola, da Rainha Má, da Úrsula e por aí vai. O que indica que essa história da Cruella acontece no mundo não mágico, enquanto todas as outras histórias de vilões aconteciam nesse mundo mágico de contos de fadas. Inclusive, a título de curiosidade, a história favorita da Cruella era a história da princesa Tulipa, que a gente já viu aqui em várias histórias. E bom, o melhor dia de Cruella foi quando ela ganhou de sua mãe o seu primeiro casaco de pele, quando ela tinha quase 12 anos. Ela tava igualzinha a sua mãe e nada poderia deixá-la mais feliz. O pai da Cruella, que era muito diferente de sua mãe, também tinha um presente para sua filha. Mas desse presente a Cruella não gostou tanto, porque eram brincos de jade, redondo, verde e bem sem graça aos olhos de Cruella, porque eles pareciam baratos. Pois é. Mas tudo muda quando o pai dela disse que aqueles brincos foram encontrados num baú de piratas e reza a lenda que aqueles brincos estavam amaldiçoados. O que aí sim deixou a Cruella super feliz, que ela tinha brincos únicos que ninguém mais teria e que eram amaldiçoados. Só a Cruella pra ficar feliz de ter ganhado um brinco amaldiçoado. Mas guarda esses benditos brincos na cabeça, que eles vão aparecer muito na nossa história. 5 anos se passaram e agora Cruella tinha 16, que foi quando a vida dela começou a mudar. Porque eis que de repente o pai de Cruella, a pessoa que ela mais amava, adoeceu. Ele estava com o coração fraco e a qualquer momento ele poderia partir. A Cruella então queria que o pai vivesse os últimos momentos dele com alegria. Então ela subiu até o quarto dele, colocou o jazz favorito dele para tocar e eles dançaram juntos como quando Cruella era criança. Porém, quando Cruella desceu as escadas, ali no primeiro andar ela encontrou a sua mãe, que havia acabado de chegar de viagem. E ela estava cheia de ódio. Ela não poderia acreditar em como que a sua filha era tão irresponsável e colocar o pai dela diante de tal perigo. Cheia de raiva, a mãe dela subiu as escadas para ir até o quarto do pai. Porém, a Cruella só ouviu a música parando e o grito de sua mãe. O pai dela tinha acabado de morrer e Cruella sabia que a sua mãe a culparia dela o resto de sua vida. Apenas fique longe de Cruella. Ela pega o que você ama e destrói. Com tanta tristeza e saudade do pai, a Cruella resolveu pela primeira vez usar os brincos amaldiçoados que ele tinha dado a ela. Mas assim que a Cruella colocou os brincos, ela se sentiu estranha, como se ela não fosse mais ela mesma. Então ela imediatamente tirou os brincos, guardou e decidiu que nunca mais ia usá-los. Bom, após ler o testamento do pai, a Cruella descobriu que o pai tinha deixado toda a fortuna da família para ela e nenhum tostão para sua mãe. O que, piorou ainda mais o ódio que a mãe sentia pela filha, e tudo que a Cruella queria era ser amada por sua mãe, mas só ia acontecendo mais e mais coisas que a mãe dela ia ficando com mais e mais ódio. E fique quieta. E como agora Cruella era a última Devil, o pai incluiu uma condição no testamento. Mesmo quando ela se casasse, ela deveria manter o seu sobrenome e passá-lo para os seus filhos e não assumir o sobrenome de seu marido. Caso ela casasse e utilizasse o sobrenome do marido, toda a fortuna iria ir para a mãe dela. O que assim não seria um grande problema para Cruella, porque ela nunca queria se casar, ela preferia ser livre e viver aventuras, então o casamento não passava pela mente dela. Mas claro, nem preciso dizer que para a mãe dela isso era um grande problema, porque ela só teria a fortuna da família se a Cruella se casasse e o marido dela não abrisse mão do próprio sobrenome. Então a mãe dela ferveu de raiva e partiu para mais uma longa viagem sem nem se despedir da filha. E mais uma vez, tudo que a Cruella tinha era apenas a sua melhor amiga Anitta. Anitta, querida. As semanas se passaram
passaram e as melhores amigas foram morar na escola de etiqueta, que era meio que um colégio interno da época para meninas, o que as aproximaram ainda mais. Porém, a Cruella, apesar dela ter Anitta, ela ficava cada dia mais triste pelo descaso de sua mãe. Não aparecia nos dias de visita e nem respondia ou mandava cartas para Cruella, e isso ia deixando ela cada vez mais triste. E chateada em ver essa situação, a antiga babá e amiga mais fiel de Cruella, a senhorita Prickett, resolveu mandar umas verdades na cara de Cruella. E a verdade era que a mãe dela nunca tinha amado Cruella, nem quando ela era uma criancinha. E a senhorita Prickett estava lá de prova porque ela sempre foi a babá de Cruella. A mãe da Cruella nunca se importou com ela. Vamos fazer algumas mudanças na casa, Cruella. O problema é que nesse dia a Cruella tava usando os benditos os brincos de Jade amaldiçoados. O que, né, como eu disse, deixava ela muito estranha. Então ela apelou com a senhorita Prickett e, sem se importar com os anos que elas tinham passado juntas, ela despediu a sua antiga babá e uma das suas amigas mais fiéis. E triste, a senhorita Prickett foi embora, perdendo uma amiga, mas ainda mais triste em ver que a Cruella tava virando a própria mãe. Imbecil! Porém, quando a Cruella tirava os brincos de Jade, ela virava outra pessoa. Uma pessoa gentil que ficava encantada em descobrir que seus funcionários tratavam ela como se ela fosse família deles, mais do que a sua própria mãe. Inclusive, no Natal daquele mesmo ano, quando Cruella não estava usando seus brincos de Jade, ela e a Anitta comemoraram o Natal com os funcionários, e foi assim um dos natais mais perfeitos de Cruella, onde ela pela primeira vez se sentiu amada em família. Porém, no meio dessa comemoração linda de Natal, adivinha quem que me chega pra atrapalhar com tudo? Ela mesma, a mãe da Cruella, chegando daquela viagem eterna dela, sem nem dar satisfação pra filha. Aí a moça me aparece assim, brota. Quando a Cruella tá boazinha, a bendita me aparece. Cruella! E quando a mãe dela vê que a Cruella tava comemorando junto com os funcionários, ela simplesmente surta. Acha isso uma desonra pra família, faz aquele escândalo e decide tirar a Cruella da escola que ela tanto amava. E também botou na cabeça que ela arranjaria o marido pra filha, e o pior de tudo, a Cruella nunca mais poderia ver a Anitta. Ai, naquele momento a Cruella percebeu que a senhorita Prickett estava certa. A mãe dela nunca tinha a amado e nunca tinha se importado com ela. Até o dia em que aprender a fazer o que eu disser. Mesmo separada de Anitta, a Cruella continuava trocando cartas secretas entre sua melhor amiga, e durante as férias, quando a sua mãe viajou mais uma vez, a Anitta veio visitar a Cruella. Toda vez que isso acontecia, a Cruella podia finalmente ser ela mesma. E se preparem, gente, que é agora que a história assim começa a seguir o rumo de Cruella malvada, e tudo começa a se conectar e fazer um tiquinho de sentido. Porque nesse dia que a Anitta retorna pra casa da Cruella, era o aniversário de 18 anos dela. Da Cruella, no caso. E o que Cruella não sabia era que o seu pai tinha preparado um presente pra dar pra ela quando ela fizesse 18 anos. E o presente era uma cachorrinha dálmata. A cachorrinha era a coisa mais linda que a Cruella já tinha visto no mundo todinho, e quando ela olhou o nome na coleirinha, ela descobriu que o nome dela era Perdita. Sim, gente, a Perdita que conhecemos pertencia à Cruella. Prendinha, querida, você está bem? Aliás, na dublagem portuguesa eles mudaram o nome dela pra Prenda ou Prendita, mas o nome dela oficial mesmo é Perdita. O motivo do presente do pai era que desde pequena a Cruella chorava querendo um filhotinho de dálmata, um cachorrinho pra ela amar, mas a mãe dela proibia totalmente. A mãe de Cruella odiava mais do que tudo os animais e nunca ia querer que a sua filha tivesse uma criaturinha dessas. Mas o pai dela nunca tinha se esquecido disso. Porém, adivinha quem que chega mais uma vez antes da hora? Nunca vi essa mulher chegar nos momentos mais inoportunos, meu Deus, porque assim,
a mãe da Cruella chega mais uma vez antes da hora. E junto com ela tinha trago mais um pretendente para sua filha. Porque, nossa, ela queria mais que tudo que a Cruella se casasse pra ela ganhar a fortuna da família e aqueles esquema todo. E dessa vez o pretendente era o Lord Shortbottom, ou Jack, como ele gostava de ser chamado. E assim, o Jack misteriosamente chamou a atenção de Cruella, porque ele era diferente de todos os outros rapazes que ela tinha conhecido. Ele tinha vivido aventuras, era livre e estudado. Ele era tudo que a Cruella admirava em alguém. E Jack também estava começando a se encantar em Cruella. E o melhor de tudo, Jack aceitava a condição de Cruella de receber o nome dela e se tornar Jack DeVille. Pois é, gente, dá pra acreditar nisso, que a Cruella viveu amor, amou e foi amada. Nunca que eu ia imaginar isso na minha vida. Bom, aquele parecia o dia mais feliz da vida de Cruella, mas não. Porque naquela noite ela descobriu que a Anitta não ficaria pra sempre ao lado dela. Porque a Anitta tinha planos de estudar datilografia, porque ela queria ser mais do que uma dama de companhia de Cruella. E ver o quanto que a Cruella tava mais e mais parecida com a própria mãe dela cansava muito a Anitta e chateava muito ela. Oh, Cruella. E ao ouvir isso, já dá pra imaginar que a Cruella simplesmente surtou, não aceitou. E ela achou assim a maior ofensa do mundo. E pra aumentar, no meio da briga das duas, a cadelinha Perdita tinha feito xixi no casaco da Cruella. E aquela, gente, foi a gota d'água. A Cruella surta, grita pra Anitta ir embora, levar a cachorrinha junto com ela, porque ela nunca mais quer ver nenhuma das duas. A Cruella tava assim completamente fora de si naquele momento, e não preciso nem dizer que ela tava usando os brincos verdes de Jade. Entenderam? Assim, a Cruella perdeu sua melhor amiga de infância, uma pessoa que ela amava mais do que tudo, e a Anitta também amava a Cruella, e ela também perdeu a sua cadelinha, que foi um presente de seu pai, o último presente do pai dela. E ali ela preferiu acreditar inocentemente que a mãe dela que era a boa pessoa e não a Anitta. Ai, gente, que Cruella tonta, minha misericórdia, viu? Com a separação, a Cruella continuava escrevendo pra Anitta com a desculpa de que ela queria saber como a Perdita estava, porque apesar da briga, ela continuava se importando com a cachorrinha, que era um presente de seu pai. Até que em uma das cartas, Anitta disse que acabou conhecendo um tal de Roger, depois do dálmata dele se enroscar na guia da Perdita no parque. O que Cruella não se importava nem um pouco, porque ela estava vivendo uma vida de sonhos, de glamour ao lado do Jack, que agora era Jack DeVille, porque sim, Cruella e Jack haviam se casado. Eles inclusive eram o casal mais famoso da época no cenário de Londres, sempre aparecendo nos jornais e sendo os destaques das festas. O Jack tratava a Cruella como uma rainha e ele amava ela de verdade. A vida de Cruella não poderia ser melhor. Vamos viver! Aí agora você pensa, como que essa Cruella, tratada como rainha, tendo amor, tendo tudo, se transformou na Cruella que a gente conhece? Pois bem, porque daqui pra frente a vida de Cruella é só derrota. Bom, no dia do casamento de Cruella e Jack, a Cruella percebeu que sua mãe estava muito triste e ela teve a ideia mais idiota na face da terra. Porque a Cruella queria deixar a mãe dela feliz. Então a Cruella pensou: o Jack é muito rico, o dinheiro que ele tem dá pra gente viver umas 20 vidas e o dinheiro do Jack não acaba. Então, quer saber? Eu não preciso da minha própria herança não. Minha mãe tá lá, pobrezinha, sem um tostão. Vou dar a minha herança pra ela, pra deixar minha mãe feliz. Vou dar um mimosinho pra minha mãe. Pois é, gente, a Cruella decide dar toda a herança dela pra mãe dela. E isso ela faria no seu aniversário de 25 anos, que era daqui um ano. Ai, pois é, gente, já dá pra ver que isso não vai acabar bem. Porque eis que chega o aniversário de 25 anos de Cruella. Naquele dia, a Cruella estava usando um vestido preto, um casaco de pelo branco com forro vermelho, luvas vermelhas, seu brinco de jade, ou seja, o look cruelístico que nós conhecemos. Meu único amor, meu bem! Tudo parecia lindo porque sua festa de aniversário tinha sido ótima e ela tinha ganhado do Jack um lindo anel de jade verde combinando com seus brincos. A
Após se despedir de Jack na sua casa, a Cruella se dirigiu até a mansão de sua mãe para assinar os papéis que transferiria todas suas posses para ela. Repetindo, a decisão mais burra que Cruella já tomou em sua vida. Ai, com tudo assinado, eis que chega a notícia que ia virar a vida de Cruella de cabeça para baixo. O Jack havia morrido. Pois é, a Cruella assim ficou sem entender nada porque ela tinha acabado de ver ele, não tinha nem, sei lá, uma hora. Como que o Jack tinha morrido nesse pequeno espaço de tempo? E quando a Cruella descobriu a verdade, ela ficou completamente sem chão. Sua casa com Jack tinha pegado fogo no incêndio. Apesar de não acharem o corpo do Jack, era impossível ele ter fugido do segundo andar porque tudo foi consumido e não restou nada da casa além de cinzas e destroços. Tudo isso era o fim para Cruella. Sem ter para onde ou quem voltar, sem ter ninguém que amasse ela resolveu voltar para a única pessoa que ela tinha, que era sua mãe e a sua antiga casa. E assim, não era nem a casa dela mais, porque ela tinha passado tudo que ela tinha para a mãe dela. Ali no seu antigo quarto, a Cruella ficava trancada no escuro 24 horas e não saía nem para comer. Até que um dia a mãe da Cruella decidiu entrar no quarto e pá! Ela viu que metade do cabelo da filha tinha ficado branco. Pausa pros comentários. Gente, nessa parte do livro eu fiquei sem entender nada, assim. Com essa explicação de por que a Cruella tem metade do cabelo branco. Não entendi. Assim, eu esperava uma explicação melhor pra isso, mas enfim, né? É o que temos. Bom, naquela época a Cruella tava triste, fraca. Ela parecia ter envelhecido anos em meses. Aí, ó, a explicação de por que ela parece mais velha que a Anitta. E tudo que a Cruella queria era usar aquela mesma roupa que ela usou no dia que o Jack morreu, incluindo os brincos verdes amaldiçoados. Mas calma, que vai piorar. Porque com tudo isso, sabendo que a sua filha assim tava no fundo do poço, a mãe da Cruella, que a gente já percebeu que é uma ridícula, decide vender a casa. Ou seja, Cruella já não tinha mais ninguém, não tinha nem onde morar. Mas gente, isso não é nem o início da derrota. Porque naquele dia o advogado da família também trouxe o testamento do Jack. E o Jack não tinha deixado nada pra Cruella. Na verdade, ele não tinha deixado nada porque ele não tinha mais nada. O Jack estava falido e a Cruella não sabia disso. Pois ela só tinha passado toda a fortuna para a mãe porque ela sabia da fortuna do Jack, mas não, estava falido. Em vez dele ser sincero, não, deixou a Cruella fazer essa cagada. E tudo que o Jack tinha era a casa que, né, pegou fogo. E como a Cruella tinha dado toda a sua fortuna para sua mãe, ela não tinha mais nada em sua vida. Porém, claro, gente, o pai da Cruella é um anjo que planejou o destino da filha até, sei lá, 20 anos depois que ele tivesse morto. Porque ele tinha deixado com o advogado da família uma mansão para dar para Cruella caso tudo desse errado, ela perdesse a fortuna. Então a Cruella pelo menos tinha onde morar, que era na mansão Devil. Ali na mansão Devil, que começou a ser chamada de Mansão Infernal pelos vizinhos, a Cruella ficava sozinha, chorando, triste por Jack e triste por tudo que ela tinha perdido, incluindo a Anitta, que estava certa desde o início sobre a mãe dela. Pensando nisso, a Cruella resolveu marcar um encontro no parque com a Anitta e ela estava super animada em rever a Perdita e a sua antiga melhor amiga. Porém, quando a Cruella chegou, a Perdita não a reconheceu, o que assim quebrou o coração de Cruella. Essa mulher é diabólica. E ouvindo da Anitta o quanto que ela estava feliz com o Roger, como que ela estava realizada, isso só aumentava mais e mais o ódio dentro de Cruella. Ela sentia muito ciúme porque a Anitta deveria ser dela. Como ela pôde fazer isso comigo? O brinco de Jade pinicava na orelha de Cruella, enquanto ela pensava o quanto que ela queria ferir Anitta e Perdita. Ela queria se vingar das duas mais do que tudo. Até que então a Cruella descobre que Perdita estava grávida. Filhotes? Então a Cruella sabia agora como punir as duas. Ela queria os filhotinhos de dálmata da Perdita. Na cabeça da Cruella era a coisa mais justa do mundo, já que a Perdita era dela. Gente,
Olha as ideias de Cruella. A Cruella então queria fazer um casaco com o pelo dos filhotes de Perdita para ela dar de presente para sua mãe, porque só assim na cabeça de Cruella a mãe dela voltaria a amá-la. Ai, e era isso que a Cruella iria fazer. 15 bichos! E aí, gente, a história segue o rumo que a gente conhece. Lá com aquela ceninha inicial de 101 Dálmatas, com a Cruella chegando na casa da Anitta pra descobrir se os filhotinhos nasceram. Anitta, meu bem, você é uma boba! Então a Cruella sequestra os 15 filhotinhos e depois sequestra todos os filhotes de Londres pra completar 101 Dálmatas. Bom, depois de ter sido derrotada lá no filme, a Cruella foi trancada pela sua mãe na mansão infernal, onde ela passou seus dias sozinha e abandonada. Sem ninguém, sem dinheiro, sem amor e sem sanidade. E bom, gente, essa é a história da Cruella. Bom, apesar de eu ter adorado conhecer o passado e a infância da Cruella, eu achei algumas explicações dessa verdadeira história um pouquinho assim sem sentido e não tão completas igual as outras histórias de outras vilãs que a gente já viu nesses livros da Serena Valentino. Tipo essa história dos brincos amaldiçoados serem o motivo da raiva e da insanidade dela. A explicação dos cabelos brancos, que simplesmente ficou branco do nada. E essa explicação de por que ela surtou com a Anitta e com a Perdita do nada nesse encontro no parque. Eu ainda acho a explicação de Once Upon a Time, de por que ela ficou malvada, mais palpável do que essa desse livro. Inclusive tem um vídeo bem antigo no canal, não repare a qualidade, que eu conto essa história de Once Upon a Time e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que ela é muito interessante e eu acho mais aprofundada do que essa de hoje, apesar dessa de hoje ter elementos que eu acho bem interessantes, tipo isso dela e Anitta serem melhores amigas e a Cruella guardar esse amor escondido e profundo que ela tinha pela sua melhor amiga. Cruella, cruel. E bom, além disso, em breve a gente vai ter mais uma versão de Verdadeira História da Cruella com live action Cruella, onde vai mostrar a juventude da vilã quando ela estudava moda. E eu tô bem animada pra essa versão, porque acho que vai ser bem mais interessante disso dela ser uma estudante de moda e tudo mais, bem parecida também com a versão de Once Upon a Time. Então, assim que o filme lançar, eu conto pra vocês e a gente faz assim esse paralelo entre essas três versões. E lembrando que todas essas três versões são oficiais da Disney, produzidas pela empresa. Pois é, o multiverso da Disney é muito confuso. Mas, gente, me conta aqui de baixo o que você achou dessa verdadeira história, o que você achou dessas explicações e qual versão você acha, assim, mais interessante. Me conta aqui nos comentários. E é isso, galera. Não esqueça do seu like, lembra de se inscrever se você quer o kit de paraquedas. E é isso. Um grande beijo pra vocês e tchau!